Olá pessoal, boa noite. Boa noite, eu sou Janete Capel, sou psicóloga, psicoterapeuta, docente e pesquisadora. E estou começando aqui com vocês hoje uma nova série de lives, né? Eu já estive aqui com vocês durante um tempo e agora então eu vou desenvolver com vocês um projeto novo, né? Que é o projeto com vários convidados aí falando a respeito de estratégias de autocuidado, né, para lidar e administrar aí o estresse. Então, estou muito feliz em começar esse novo projeto com vocês, né? E sejam muito bem-vindos. Eu já tenho aqui Marinês, já tenho a Janete Bernardes, a Keila, a Alvarenga. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu estou muito feliz em começar esse novo projeto com vocês, né? E falar aqui com vocês um pouquinho a respeito de autocuidado na administração e no gerenciamento do estresse. Seja bem-vindo, Wesley, Amanda. Boa noite, Janete. Obrigada. Gratidão por ter vocês aqui. Com certeza teremos uma noite muito especial, né? Nosso primeiro convidado é o Davidson Machado. Nós estamos aguardando um pouquinho para ele entrar, para ele já ser inserido então aqui na nossa reunião, no nosso encontro, esse bate-papo que com certeza será muito agradável, né? Davidson já está aqui, então só um instante para eu enviar o convite. Noite de lua cheia? Isso mesmo. Então vamos lá. Só um instante. Só um instante que eu estou aqui enviando o convite. Bom, Davidson, por incrível que pareça, eu fiz várias lives e agora eu não estou conseguindo enviar o convite. Davidson, alguma coisa aconteceu aqui, diferente dessa vez. Pessoal, boa noite, gratidão a vocês que estão aí, mas realmente eu não consigo fazer o convite ao Davidson. Eu sei que ele já está conosco no Instagram. Davidson, eu sei que você está me pedindo para entrar, mas não está a tela como se ela estivesse travada. Davidson Machado, novamente, vamos ver se agora... Davidson, me envia novamente, por favor, o pedido. Acho que agora vai dar certo. Por gentileza. A minha tela estava travada, mas agora eu acho que vai dar certo. É só você me pedir de novo, Davidson. Isso. Eu estou com vários... Veja aí, Davidson, se você recebeu.
Ah, sim! Ê, Davidson, acho que a gente vai ter que começar com uma sessão de tremida aqui, né? Olha, eu tenho que te confessar que essa parte de Instagram me aterroriza. E Me é tão aterroriza simples, também. mas enfim, conseguimos, estou te vendo. Vamos Isso. lá, tô contigo agora. Pode seguir aí. Bem-vindo, Davidson, muito bem-vindo, gratidão, bem-vindo a todos, né? Finalmente, pessoal, consegui inserir aqui o Davidson. Estou muito feliz ao iniciar esse novo projeto, né, em que vamos falar um pouco aí em várias semanas com alguns convidados muito especiais a respeito de autocuidado, no gerenciamento, na administração do estresse, né? E começamos muito bem, começamos aí com a técnica TRE, que é a técnica de redução de estresse, né? Que tem aí esse objetivo de trabalhar com os tremores, né? E aí liberar, então, né? Com esses tremores, com a vibração corporal, liberar tensões, liberar o estresse e aí promover, então, qualidade de vida. O Davidson vai falar um pouco sobre isso. E eu quero começar, Davidson, te apresentando, né? Então, um pouquinho aqui, falando um pouco do seu currículo, para que você já comece. E vocês que estão chegando agora, pessoal, bem-vindos. E assim, enviem suas perguntas, coloquem aí as suas observações, participem na medida do possível. Nós vamos interagir com vocês, tá? É importante demais essa interação, esse momento aqui com vocês. Bom, o Davidson, ele é terapeuta corporal, né? Nos conhecemos aí na análise bioenergética, acho que há uns 2014, 2015, eu acho, né, Davidson? Então já tem aí uns 7 anos, né? Nós nos conhecemos lá na formação em análise bioenergética e depois nos reencontramos agora, há pouco tempo, na formação em TRE. Eu tive aí o privilégio, né, de ter o Davidson como nosso professor, instrutor, terapeuta, né, acompanhando todo o processo da formação. Formação essa que está começando a nova turma, né, Davidson, agora em abril, e no finalzinho ele vai comentar para nós aqui, então, sobre a nova turma. Mas o Davidson, ele é terapeuta corporal e é certificado, então, né, CBT, pela International Institute of Bioenergetic Analysis, que é a IBA, e facilitador, professor, instrutor, terapeuta em TRE. Né? Davidson, gratidão, seja bem-vindo. E agora vamos ouvir você um pouquinho aí, contando um pouco da sua história, né? Da sua história com a TRE. Como é que essa história começou, Davidson? Conta aí pra gente um pouquinho. Então, valeu pela sua introdução. Quero dizer um oi para a galera que entrou aí. Acho que alguns eu conheço, outros talvez é a primeira vez que nós estamos nos encontrando nesse contexto. Privilégio estar contigo, amiga, né? Já se vão alguns bons anos aí que a gente se encontra nessa jornada de aprendizagem, de aprendizado, de conhecimento, enfim. É sempre um privilégio estar na sua companhia, né? Assim, esse profissional muito massa que você é. Obrigada. Eu só queria contextualizar um pouquinho, porque eu não sei se todo mundo tem ideia do que é a TRE, né? E você falou em tremida, você falou em vibração, então, só para contextualizar um pouquinho antes de comentar a respeito de como foi que eu cheguei na TRE, né? Como é que foi que eu parei lá. Vamos imaginar, pessoal, eu imagino aqui que tem pessoas que são seus alunos que conhecem a terapia corporal, então eles estão mais familiarizados com esse contexto, né, terapêutico dentro da terapia corporal. Mas para quem não é familiarizado, vamos imaginar um cachorrinho, né? Quem tem cachorro em casa, por exemplo, e de repente o cachorrinho não é tão. Ele não gosta tanto de ir pro pet assim. Vamos imaginar que ir pro pet para esse cachorrinho é um estresse muito, muito grande. Sim. Quem tem cachorros que tem esse tipo de comportamento vai observar que quando você pega e ele percebe que está indo pro pet, ele começa a tremer na sua mão. Esse é o tremor do qual nós estamos falando. No caso da TRE, a gente induz esse tremor com uma sequência de exercícios muito simples, mas no caso do cachorrinho,
Ele treme justamente para tentar regular a alta carga de estresse que está no corpo dele com essa tensão de ir para o pet onde ele não está muito afim de ir. E ele não gosta de ir. Então a ideia é que ele vai tremer para regular essa carga interna que está acontecendo no corpo dele, essa tensão toda interna, e tentar reduzir isso para ele voltar para uma tranquilidade, né? Não sei se isso contextualiza um pouquinho, assim, dá uma ideia, né, do que é a TRE. E, eu tô na TRE, Janete, desde 2010, quando o David veio e fez a primeira turma aqui em Brasília. Não foi a primeira turma do Brasil, ele teve no Recife também, antes disso. E na época eu estava me formando em análise bioenergética, eu estava ali por 2 anos para me formar como terapeuta corporal. E vi, né, nisso uma oportunidade, né? Porque eu nunca tinha tido chance de fazer formação com criadores da técnica, né? E aí eu vi o David vindo, eu falei, não, e era um curso relativamente curto, e dentro desse contexto era em Brasília. Brasília eu tenho familiares, eu adoro ir para Brasília, me divertir com amigos e familiares, então assim, super combinou ir para Brasília encontrar o David. Então desde 2010 que esse encontro aconteceu, e de lá para cá, eu tenho percebido o quanto, de uma certa maneira, a TRE tem mudado a minha prática como terapeuta, principalmente num contexto de respeitar mais o tempo que cada um tem para integrar algo, como nesse caso, por exemplo, questões que envolvem o estresse, né? Então, acho que a Sim. TRE fez esse impacto muito grande para mim, e já se vai aí um pouco mais de uma década que eu estou trabalhando com isso, e me divirto, né? Assim, quando eu estou na presença de alguém que está fazendo TRE, que está ali vibrando, para mim é um momento muito sagrado, assim, que eu fico muito, muito alegre de presenciar. É emocionante, né, Davidson? Tem uma emoção, né? Quando a gente acompanha e observa realmente o corpo no seu natural, né? Ali com seus tremores involuntários, naturais, e podendo se regular, né? Podendo se autorregular, né? Podendo encontrar realmente a sua regulação, né? Que bom, muito bom ter estudado, né, com o próprio criador, né, David Berceli. Para quem não É, conhece, né, pessoal? isso foi algo que, assim, o David, por si só, é uma figura muito incrível, assim, de se conhecer, sabe? E a presença dele já é uma oportunidade de aprendizado muito grande com a forma com a qual ele interage com as pessoas. Eu lembro que era uma interação extremamente humana e acolhedora. Eu já tinha visto isso em alguns dos meus professores, mas talvez com o David foi algo assim muito marcante para mim, né? Então, independente da pessoa que chegava, independente do conteúdo, independente de qualquer coisa, era o mesmo sorriso e o mesmo acolhimento e a mesma presença. Então, e o fato de estudar com o criador da técnica também permitia alguns privilégios de saber de onde essa coisa veio, como é que ele lidou com isso, lá em 2010 ele já tinha uma jornada. Então, é muito bom, assim, foi muito legal. Davidson, nós temos aqui várias pessoas que não são da psicologia, né? Eu estou observando, tem alunos, tem ex-alunos, mas tem amigos, né? Tem até tem familiares, então provavelmente assim, algumas pessoas não conhecem a TRE, né? Você já está há 12 anos, como você falou, mais de uma década. Vamos falar um pouquinho, então, do que é a técnica, como é que ela surgiu, né? O que ela tem realmente como objetivo, porque a gente tem formado aí alguns grupos. Eu, inclusive, comecei, né, na semana passada um grupo online. Muito Está bom, muito sendo bom. muito bom, as pessoas estão gostando muito e já estão podendo ver resultados, né? Então, acho que é Sim, interessante a gente falar um pouquinho, né, dessa história, do David, e assim, o que é realmente a TRE, né? eu vou condensar um pouquinho a história. Basicamente, o David trabalhou.
durante muito tempo da vida dele como missionário. Além disso, ele é assistente social, ele também é terapeuta corporal. Então, ele tinha uma formação de base nessa área. E ele trabalhou como missionário em diversos países. Alguns desses países onde ele trabalhou em contextos de miséria, ele trabalhou em contextos de guerra. E durante um certo tempo, ele começou a ficar curioso como as pessoas lidavam com esses contextos onde o estresse é extremo. Fica muito fácil de falar isso agora, porque quem está acompanhando minimamente o noticiário está vendo diariamente cenas extremamente cruéis da guerra que está acontecendo na Ucrânia. E dos mais variados contextos, né? Então, se a gente por um momento se imagina sem água, um desafio sem celular, sem conexão, com bomba explodindo, você não sabe aonde vai explodir, pode explodir do lado e matar, e te matar, com fome, com sede. Então veja que esse é um contexto de um estresse extremo para o nosso organismo. E o David trabalhou nesse contexto. Em dado momento, ele reparou que algumas pessoas tremiam quando a coisa estava pegando, né? Quando tinha bomba explodindo, quando tinha tiroteio acontecendo, e aí, em geral, eles iam para o que a gente está vendo agora, algum tipo de bunker para se proteger, e ele reparou que algumas pessoas tremiam. E, curiosamente, ele percebeu que quem tremia, quem permitia esse tremor acontecer, tinha uma recuperação mais rápida do que quem segurava, né? E a partir daí ele começou a desenvolver alguns exercícios com a ideia de estimular os tremores no corpo da pessoa, para que de uma forma induzida ele pudesse replicar aquilo que a natureza já nos deu. Eu acho que muitos aqui vão se identificar com isso, né? Algum momento da vida a pessoa precisou falar em público, algum momento ela precisou ir para uma prova de vestibular, algum momento ela precisou ir para um emprego. Fazer uma live, né? Fazer uma live. E dependendo do tamanho do estímulo, a pessoa naturalmente começa a tremer. E aí, se ela permite esse tremor acontecer, e o tremor passa, certamente o corpo dela vai ter regulado um pouco esse estresse para menos. Se ela segura, a tendência é o corpo ou vibrar mais ou a tensão aumenta. Era quase como se a gente interrompesse o fluxo de uma panela de pressão quando ela chega na pressão ideal e começa a vazar o gás ali, começa a vazar o vapor. Se a gente para ali, essa panela uma hora vai ter uma tendência a explodir. Então foi nesse contexto que a TRE surgiu. No Brasil, quem trouxe foi o Libertas, uns colegas do Libertas lá do Recife. Trouxeram o David, ele teve a oportunidade de fazer turmas lá, fazer turmas no Brasil, algumas turmas ele fez. E no Brasil hoje a gente tem uma comunidade crescendo, né? E pessoas que estão se formando e principalmente levando a TRE para um contexto muito social e acessível, né? Eu fico muito feliz de você já ter constituído seu grupo online, que mostra que esse desafio aí que a pandemia trouxe nos fez ficarmos mais criativos. E no Brasil, agora eu acho que a gente começa a retomar os grupos presenciais, com a pandemia diminuindo essa pressão toda que ela está fazendo, né, na sociedade. Acho que a gente vai começar a retomar os grupos presenciais e os online estão rolando, né? E é fantástico ver isso, porque a TRE tem algo na base dela, Janete, que eu sou muito fã. A pessoa resgata uma característica que já vem de fábrica. E a partir do momento que ela integra esse conhecimento, ela pode levá-lo sem a dependência de um terapeuta. Foi isso que o David sacou também. Numa guerra como a da Ucrânia, quando essa guerra passar, não dá para a gente imaginar que vão tantos psicólogos, terapeutas, quanto pessoas para serem atendidas. E a TRE, dentro desse contexto, também foi uma sacada do David, porque ela atende grupos em larga escala, né? Para você ter uma ideia, a gente já chegou a fazer grupos aqui em Braslândia com 120 pessoas.
Então, quer dizer, uma coisa é você fazer um grupo com 120, outra coisa é você ter 120 psicólogos para atender 120 pessoas que estão traumatizadas. Sim, Então, técnicas como essa de larga escala, e à medida que ela vai ampliando, com mais facilitadores, com mais pessoas que praticam e promovem, a gente consegue atingir um grupo maior de pessoas numa quantidade menor de tempo, que é um enorme desafio em contextos como esse, né? Eu falei da Ucrânia, mas aqui no Brasil a gente passou aí nesses últimos 2, 3 meses por tragédias relacionadas à chuva que eram previsíveis, mas que foram de uma magnitude que está acontecendo aqui no nosso quintal também, né? Petrópolis sim. foi a última com aquele desabamento horrível que teve lá, a cidade simplesmente colapsou. Como é que a gente pode imaginar ferramentas terapêuticas que possam ser oferecidas para a população num contexto onde a gente consiga reduzir esse trauma todo que acontece, né? Acho que é um pouco Sim. disso. Assim, eu misturei um pouco da pergunta com É. outras coisas, mas enfim. Mas é isso mesmo, né, Davidson, porque se consegue alcançar, né, com uma abrangência maior mesmo, um número maior de pessoas, né, se trabalha de uma forma coletiva, e aquilo que você falou, que é a possibilidade da autonomia, né? Então, depois de algumas práticas, depois de uma orientação bem feita, né? Depois que a pessoa já conhece o seu corpo, já conhece os tremores, já tem ali uma intimidade, né, com as vibrações, com os tremores, ela já consegue fazer sozinha e isso é ótimo, né? É claro que vibrar de forma coletiva é muito bom, né? A gente, durante a formação, fez muito isso, né? Nós tínhamos, no final de semana, 3 práticas, né? Na sexta-noite, 2 no sábado, de forma coletiva, online, tá, pessoal? A formação foi toda online e foi perfeito, né? Então, a gente conseguiu sentir a energia um do outro, mesmo à distância, né? Mesmo online, foi assim realmente fantástica a formação, muito interessante. E só um detalhe, né, que eu acho importante, assim, eu dei exemplos extremos, né, de como a TRE foi usada e de onde o David começou a trabalhar isso. Mas a prática, ela pode ser usada por qualquer pessoa e em qualquer contexto. Então, no momento que eu percebo que o meu corpo começa a dar indícios de que o estresse está ficando um pouco maior e eu já posso ir lá e dar uma vibradinha. Isso pode ser na hora que eu acordo, pode ser na hora que eu vou dormir, isso pode ser porque eu tive uma discussão com o meu chefe, ou porque eu tive uma prova que foi pesada e eu acho que eu saí mal. Então, qualquer contexto, seja de um contexto de um estresse mais leve, ou seja de um estresse mais pesado, a pessoa pode fazer e se regular e restabelecer a linha de base, o equilíbrio corporal, sabe? E eu acho Ou que se a gente preparando, né? percebeu o quanto somos, o quanto a gente é de grupo, né? Depois de uma pandemia como essa, onde nós fomos obrigados a ficarmos em casa e muitas pessoas tiveram que ficar sozinhos, a gente agora, eu acho que não temos dúvidas, né? Que somos seres sociais e grupais, né? Sim, sim. Davidson, e como é que a TRE ela atua, né? Principalmente para quem não conhece, quem não é aí da psicologia, ou principalmente quem não é da corporal, né? Como é que acontece esse processo assim? É no sistema nervoso, né? Que a gente aprende muito aí essa questão do sistema nervoso autônomo, né? É, Simpático, parasimpático. Na verdade, como é que isso acontece assim de uma forma mais simples, né? Sem ser tão eu vou tentar não falar sem tem. usar essas palavras, né? Porque tem gente que É. não conhece muito, mas assim, se a gente olhar o corpo humano, ele tem um sistema muito básico de ativação e de relaxamento. Então existe uma parte do nosso sistema que ele se ativa ali no momento que a gente está acordando durante o dia e a gente precisa que ele acelere de alguma maneira para nós fazermos o que temos que fazer, né? Durante o dia. E quando chega o final do dia, esse mesmo sistema, agora a gente não quer que ele acelere, a gente quer que ele desacelere e a gente possa dormir. Porque se a gente desacelerar na hora que acorda, vai dar problema, eu não vou querer ir para o trabalho. Se eu acelero na hora de dormir, eu vou ter insônia, enfim. Sim. E então, dentro desse contexto, já é perceptível que
quando o organismo está sob um estresse grande, ele tem uma tendência de começar a ter alguns tipos de consequências por causa disso. Algumas consequências assim bem simples de apresentar para o pessoal são dores de cabeça, insônia, irritabilidade, dores no corpo. O processo que gera isso, ele tem um ponto em comum que é a tensão interna do corpo, a tensão muscular, propriamente dita. Então, dores no ombro, dores de cabeça, em uma boa parte das vezes está ligada com tensões, porque o músculo ele vai começando a endurecer, ele vai começando a tensionar, principalmente se a pessoa não faz nada para ela relaxar. E a gente tem muitos conhecidos, muitos colegas que se adaptam àquela situação estressante e não fazem nada e ficam meses, né, às vezes anos, submetidos a esse estresse. E aí tremer, dentro desse contexto todo que eu falei, significa relaxar essa musculatura que está envolvida nesses sintomas que acabam aparecendo, que eu falei, né? E a TRE trabalha com um grupo, uma musculatura muito específica, que fica na região da coxa, do quadril, e ela começa a relaxar essa cadeia muscular que está muito envolvida com nossas respostas básicas de sobrevivência, que ou a gente foge ou a gente ataca. Então, se quem está nos ouvindo aqui, se de repente lembra de uma discussão um pouco tensa que teve com o chefe, talvez possa se perguntar agora se naquele momento da discussão tensa, o seu desejo foi voar no pescoço do chefe, enforcá-lo, ou se o seu desejo foi sair correndo da sala, porque esses são dois impulsos mais básicos que a gente tem e eles aparecem em situações de perigo, onde eu percebo que alguma coisa ali pode acontecer, né? De arriscado para a minha vida. Então a TRE atua nesse contexto, né? A partir do momento que a pessoa vibre essa cadeia muscular mais diretamente envolvida com respostas à situação de perigo relaxa, a tendência é o corpo também começar a relaxar. E aí, com o corpo relaxado, a pessoa tem acesso a a gente chama isso, né? É como se a linha de base dela fosse aqui e ela passa a viver com o estresse aqui em cima. Então ela volta a resgatar a linha de base e a capacidade dela de estressar e relaxar. Porque às vezes a pessoa fica aqui em cima e cronifica esse estresse. E aí ele fica por muito mais tempo no organismo da pessoa. Esse é um jeito de tentar explicar sem usar as palavras técnicas. Sim. Mas sim. quem é da psicologia, quem é da área da saúde, sabe que basicamente o que acelera o nosso corpo é o sistema simpático, o que desacelera é o sistema parasimpático. E é o equilíbrio desses dois sistemas, a harmonia entre eles, que permite a gente relaxar, permite a gente acelerar. E no dia a dia, né, Davidson, são tantas as situações que nos ativam, né? Na verdade, todas elas, né? Todas, no trabalho, em casa, na escola. Então, nós somos o tempo todo desafiados a estarmos ativados, atentos, né? Com a nossa musculatura ali pronta realmente para ação, né? Você quer ver uma coisa tão curiosa? Fica demais, né? Que cronifica. Então, o corpo não suporta, né? E a pessoa conhecer os seus limites é fundamental nessas horas. E eu vou dar um exemplo de um limite muito básico meu agora. Essa não é a primeira live que eu faço, eu já fiz algumas, não foram muitas, mas eu reparei muito cedo que é impossível para mim prestar atenção no que as pessoas escrevem, digitam aqui, e eu falar ao mesmo tempo. Na primeira que eu fiz, eu tentei fazer isso, eu cheguei a perder o raciocínio no meio. Então agora, eu não consigo, eu não me ocupo mais em ler o que está acontecendo. Talvez depois, em algum momento, a gente possa rodar o dedo aqui, ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário, mas se eu, nesse momento, me ocupar em conversar com você e prestar atenção no que estão escrevendo, ou achar que eu devo responder, é muita informação para o meu corpo. Então, esse é um limite em lives que eu já respeito. Porque eu sei que dentro do meu padrão, se eu for tentar fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, eu vou tentar responder no meio da explicação e a coisa vai embananar toda. Então vejo que são coisas muito simples, mas partem de um local onde a pessoa conhece os seus limites. E quando cada um conhece os seus limites e respeita,
olha, a vida fica muito mais tranquila. Porém, é o grande desafio, porque o que não falta é estímulo, o que não falta é cobrança, o que não falta é atribuição, é compromisso, enfim, isso cada um tem de sobra e ainda aparecem mais no meio do caminho, né? Aquela pessoa que está fazendo 2 cursos, aí fala, vou fazer um terceiro, né? Surgiu uma oportunidade. Não posso perder, né? Se eu Não posso perder essa oportunidade, nunca mais. exatamente, exatamente. Então, esse é um ponto muito. Acho que isso é uma perspectiva de autoconhecimento e de vida que cada um deve avaliar a sua própria realidade para saber o quanto é possível ficar exposto a limites e com uma saúde mental, emocional e física adequada. Sim, sim. E interessante, Davidson, quando você fala dessa questão de conhecer os limites e respeitá-los, né? Ele me faz lembrar que esse é um dos princípios da TRE, né? Então, a TRE não é só a prática de exercícios corporais, né? Eu tenho dito muito isso nos grupos e falei bastante também durante a formação. Nós tínhamos que fazer, né, pessoal, vários grupos, várias aplicações, né, individuais e em grupo. Então, eu percebo que essa é uma questão muito importante na TRE, porque é uma filosofia, né? É uma filosofia de vida. Ela se transforma, ela acaba se transformando num estilo de vida, né? Em que a questão básica é conhecer os limites e respeitá-los, né? E aí entra muito aquela máxima do menos é mais, né? Eu acho que é importante Sim, a gente falar um pouquinho disso, da sim, autorregulação, né? Do quanto a prática ela vai nos levando a isso, né? E aí não acontecem modificações só corporais. As modificações passam a ser também na vida, né? No tempo, na sim. administração do tempo, na alimentação, na organização da casa, né? Então, isso vai ampliando, né, para todas as áreas da vida, não é isso, Dê? É, eu acredito, Janete, sempre que uma pessoa para se cuidar, já é o início do processo. E a TRE faz esse convite de uma forma muito simples, né? Porque para aqueles que praticam há algum tempo e já tem as vibrações já estão mais espontâneas, a pessoa consegue ativá-las de uma maneira muito rápida e simples. Então, e não é uma prática que precisa de muito tempo. Qualquer coisa ali entre 5 e 10 minutos, para a grande maioria das pessoas que pratica, é suficiente para a pessoa relaxar. E num processo desse, se a pessoa se propõe a fazer uma prática rotineira, outras coisas começam a se desdobrar a partir daí, porque ela vai perceber que é preciso ela dar um limite não só para o estresse que ela acumula, mas para o tanto de responsabilidades que ela assume às vezes, para o tanto de não que ela deixa de dizer, né? Para as vezes em que ela é invadida e não dá um limite. Tudo isso começa a fazer sentido, porque ela vai começar a perceber que quanto mais ela está exposta a um ambiente nocivo ou estressante, não precisa ser necessariamente nocivo, mas estressante, mais o corpo dela vai sentir. Então, como a TRE é essa prática de perceber, né, ter essa sensação mais fina do que está acontecendo com o meu corpo de dentro para fora, naturalmente isso começa a se refletir em outros ramos da vida, como você falou. Então a pessoa vai começar a perceber que se ela resolver comer uma feijoada às 10 horas da noite, pesada, o corpo dela vai reclamar, ela não vai dormir. E aí ela vai começar, bom, então se eu não vou comer uma feijoada, vou comer uma salada, né? Deixar a feijoada para amanhã, durante o meio-dia, que eu tenho um dia para processar isso, eu tenho um dia para digerir isso. E eu acho que a TRE vai fazendo isso também, como você citou, na alimentação. As relações vão ficando mais harmônicas, né? Porque a pessoa vai percebendo os limites dela e não vai mais entrando em discussões que levam nada a lugar nenhum. São praticamente quase todas as que a gente tem, né? Discussões. Sim. E aí a pessoa vai percebendo que ela vai percebendo que não adianta ela ficar necessariamente gritando no trânsito de Goiânia, porque é um carro quase um carro para cada habitante em Goiânia. Então, se você tem carro em Goiânia, você tem que ter
noção da realidade que você vai pegar engarrafamento em algum momento. Se chover, piora, Sim. sabe? Então, adianta ficar gritando dentro do carro, estressando, porque vai atrasar se você não saiu muito cedo. Então, ter essa percepção ajuda a regular o organismo e manter ele numa linha de base saudável, né? Porque a gente para de brigar com a realidade e se insere nela, claro, fazendo da melhor maneira como a gente quer, mas sabendo que tem momentos que o limite é maior do que o desejo. E vamos relaxar nessas horas. Eu acho que a TRE contribui demais, principalmente para quem tem uma prática mais constante, assim, né, durante um tempo. É muito interessante de ver isso. Você agora que está fazendo os grupos, as pessoas que você acompanhou, você deve ter visto muito disso, né? O tanto que a vibração ela vai mudando à medida que a pessoa vai praticando, indo para outros lugares, migrando para outros lugares no corpo, mudando de frequência, mudando o jeito dela, mudando a velocidade. Então, eu acho que tudo isso é uma excelente possibilidade, né, da pessoa poder praticar de uma maneira simples, rápida e eficiente. Eu tenho escutado relatos assim, ao final de uma prática, Davidson, a pessoa dizendo, nossa, eu estou me sentindo mais presente, mais no corpo, assim, mais no aqui e agora, né? Mais Sim, consciente dos meus sentimentos, das minhas sensações, né? Do que eu penso, da forma como eu estou agindo. Então, por isso que eu coloquei como sendo até uma filosofia de vida, né? Um estilo de vida, porque vai trazendo consciência, né? Vai com trazendo certeza, presença mesmo. com Então, vai certeza. tirando a pessoa daquele automático, né? Porque nós Sim, vamos assumindo tantos compromissos ao longo do dia e da vida que ficamos no piloto automático, né? Se descuidarmos muito, vamos perdendo aí. Quando nós descuidamos, nós vamos perdendo a capacidade de perceber, né? De ter eu tenho consciência, de ter histórias assim atenção, né? incríveis sobre isso, sabe? Assim, mas as que mais me chamam a atenção são as pessoas que chegam com dores ou as Sim. que chegam com insônia. São duas que me chamam muita atenção e após uma prática, a pessoa entrou com dor e após uma prática você pergunta para ela, e a dor que você falou no início? Ela falou, não estou sentindo mais. Ela nem percebe que a dor passou. Ou pessoas que eu já tive a oportunidade de chegar em pessoas. Agora que eu percebi que eu tô com um óculos numa blusa e outro no rosto. Tá bom. E outras pessoas que eu já tive a oportunidade de chegar e falar assim: olha, tem dias que eu não consigo dormir direito. E após uma prática, a pessoa está dormindo e roncando no grupo. Né, dormindo de roncar. O tanto que a TRE é efetiva em realmente relaxar uma musculatura muito profunda que a gente às vezes não tem noção do quanto é importante, porque a atenção está conectada com tantas coisas no dia a dia, que o último lugar que a pessoa se conecta é com ela mesma, para saber o quanto ela precisa de um tempo para ela relaxar, de um tempo para ela descansar. Porque não dá para imaginar que a pessoa vai ter uma jornada aí das 7 da manhã às 7 da noite, chega em casa, tem mais umas 3 horas de jornada e simplesmente vai dormir e não faz nada no meio do caminho para desacelerar. Então é muito curioso para mim assim, essas coisas. Já tive gente, já participei de grupos que ao final de um workshop de final de semana, pessoas com dores extremas pelo corpo assim saíram é, e perceberam o quanto a TRE ajudou a reduzir a tensão muscular, ajudou a reduzir as dores, como fibromialgia, coisas desse tipo, a ponto da pessoa reduzir medicação, sabe? Voltar no médico, bater um papo, falar, olha, eu estou fazendo uma prática e enfim, isso é muito lindo de ver, assim, sabe? Eu acho que por isso a TRI é tão revolucionária sob o ponto de vista do quanto a pessoa, após o momento que ela aprende, a autonomia está com ela, então é ela que vai definir o ritmo que ela vai fazer a prática, sabe? E pode ser em qualquer lugar, né? Assim, ela tendo um espaço onde ela possa vibrar. Sim, sim. E Davidson, qualquer pessoa pode praticar, né? Às vezes as pessoas me perguntam quando eu faço uma divulgação, né? Como é que é? Qualquer idade, qualquer pessoa, tem alguma restrição? O que que precisa, né? É, É, tem uhum. alguma situação que não é possível? Como você falou, precisa ter um espaço para tremer, para vibrar? Precisa ser só deitado? Pode ser sentado? Como é que é? Vamos falar um pouquinho dessa coisa É,
da É prática em si assim, mesmo, né? é, Para a, quem está nos ouvindo aqui. a princípio qualquer pessoa pode praticar, mas como tudo na vida, a gente tem alguns cuidados e algumas restrições que são importantes de nós observarmos. Nós temos colegas facilitadores que trabalham muito com crianças, então o que a gente percebe é que com a criança é importante que a criança tenha já um mínimo de estrutura muscular que permita ela fazer os exercícios de uma maneira coordenada, né? Então, crianças que ainda são muito pequenas, a gente não recomenda, né? Justamente porque para fazer os movimentos é preciso de alguma coordenação mínima e de um tônus muscular para que isso aconteça, né? Uma certa tensão muscular. Sim, E lógico que com criança, assim, a gente precisa fazer de um jeito lúdico, né? Se nós uhum, formos fazer com uma criança de um jeito como um adulto, a criança vai logo, logo ficar entediada e vai querer fazer outra coisa, é, né? Então, com a criança é uma brincadeira. Se a pessoa ela tem alguma limitação sob o ponto de vista médico, também é importante que o médico autorize ela. Então, a gente tem muitas pessoas que, do pós-cirúrgico, elas querem fazer TRE e, às vezes, para o caso dela, é necessário um tempo de recuperação antes dela ser liberada para fazer exercícios de leves a moderados, né? Então não é recomendado nesse caso quando o próprio médico que acompanha a pessoa não libera ela para fazer exercícios, né? Pessoas idosas precisam de certas adaptações, porque alguns exercícios a pessoa tem que ficar um pouco de cabeça para baixo ou tem que fazer um tipo de movimento que às vezes para os idosos pode ser demais o movimento, né? Eles vão conseguir fazer, mas tem que ser uma coisa no ritmo deles e às vezes adaptada. A gente também percebe que nós não recomendamos que grávidas façam. Não há ainda pesquisas suficientes que nos deem tranquilidade para sugerir que grávidas façam, principalmente no início e no final da gravidez, que são dois momentos ali mais críticos, né? Os 3 primeiros meses para a mulher e para a criança, e os últimos meses, que às vezes também inspiram muitos cuidados em algumas mulheres, também a gente não recomenda. Então, acho que esse é um pouco assim, via de regra, se a pessoa não se encaixou em algum desses contextos, ela pode vibrar e ela vai tá convidada para vir no grupo da Janete aí, que ela vai fazer uma propaganda daqui a pouquinho do dia, do horário. sim, sim. Eu tenho observado nos grupos do Marcelo, né? Eu acompanhei vários grupos do Marcelo Amaral e assim vários idosos, né? Espalhados aí pelo Brasil todo, né? Também online, em grupo online. Então várias pessoas com mais idade participando já há muito tempo, né, Davidson? Porque a prática ela pode ser feita ao longo da vida, né? Não tem assim um período, né? Um período. Uma vez aprendido, o organismo vai se adaptando e vai querendo mais, né? Eu percebo que o dia que eu não faço a minha prática, eu sinto falta, né? O meu corpo já Uhum. pede ali para ter aquele momento do meu cuidado, né? O momento do autocuidado. O momento Eu tenho, de eu tenho dois descarregar. comentários nisso que você fez, né? Assim, Sim. teve um grupo desses, né, que eu estava participando, que eu fiquei extremamente emocionado, que nós devíamos ter ali pessoas de pelo menos uns 10 estados diferentes. Foi uma coisa que, se eu fosse fazer um grupo aqui em Goiânia contigo, nós não teríamos a oportunidade, porque só iam participar as pessoas de Goiânia. Mas o online permite isso. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, que de repente sabem de pessoas que estão passando por um estresse grande e podem se beneficiar com uma prática de simples aprendizagem e que pode ser auto-aplicável depois de 3, 4 práticas acompanhadas, essa pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo nesse momento e participar do seu grupo. Então, o grupo online ele dá essa possibilidade que eu não tenho nem palavras do quanto eu acho maravilhoso, sabe? E na época eu lembro que tinha gente do Nordeste, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente, enfim, tinha uma galera espalhada, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito, muito interessante. E como você falou, né? Uma vez que a pessoa pratica e tem isso como um hábito, eu acho que
a TRE ela encaixa muito bem em hábitos da natureza de escovar dentes e de tomar banho. Ninguém questiona isso na nossa cultura, sabe? Ninguém vira e fala assim, ah, não, eu vou passar uma semana aí sem tomar banho e sem escovar os dentes, tá de boa, vou trabalhar, vou me relacionar. Ninguém questiona isso, é uma coisa que a pessoa percebe, é o hábito, já está ali. Eu acredito que a TRE possa entrar nesse mesmo contexto, né? E eu não acho que seria só a TRE para reduzir o estresse. Pode ser qualquer prática que a pessoa consiga se desligar. Qualquer prática. Que seja eficiente o suficiente para ela relaxar. A TRE é muito eficiente porque ela combina uma descarga corporal que vai direto na musculatura. Então, se eu relaxo ouvindo música, é muito diferente de eu relaxar ouvindo música dançando, né? Sim. Você é dançarina, uma Eu que belíssima diga, dançarina né? de passagem. Você sabe disso. Uma coisa é se eu coloco uma música que a gente ouve, a gente vai ter um nível de relaxamento claro, porque música tem esse efeito no corpo das pessoas, é uma coisa muito prazerosa de se fazer. Eu relaxo muito ouvindo música. Mas se eu estou dançando durante a música, há uma descarga na minha musculatura que a minha musculatura vai cansar. E a TRE faz isso de uma maneira que esse relaxamento ele é muito profundo. E quando a pessoa vê, ela sente essa tranquilidade, ela sente esses bocejos que aparecem, ela sente esse relaxamento que chega ao ponto dela parar de sentir algumas dores, né? Quando, dependendo da dor, né? Como eu comentei aqui com o pessoal. Mas quem pinta, quem brinca, quem vê série, quem ouve música, quem cozinha, quem corre, quem pedala, quem nada, enfim, eu poderia citar mais de 200 formas da pessoa relaxar, sabe? O principal, Janete, eu acho que é o que você falou, né? A pessoa se comprometer com ela mesma dentro de um contexto que está extremamente estressante e a tendência é que ele piore. Não temos Sim. indícios de que o nosso redor ele vai diminuir essa tensão que está acontecendo. Muito pelo contrário, a tendência é que essa tensão aumente. E sabe-se lá até que ponto e como vai afetar cada um de nós. É um ano de eleições, isso vai mexer muito com o nosso país, essa guerra que a gente não sabe até onde vai, porque alguém pode apertar um botão. Como é que a gente pode imaginar que alguém vai apertar um botão e lançar uma bomba nuclear? Gasolina vai chegar a 8 em algum momento, e aí né? Enfim, o custo de vida só aumentando, o salário só diminuindo, enfim, é uma equação que a gente precisa de práticas eficientes para nos cuidarmos. Caso contrário, corremos um sério risco de colapsarmos, e tem muita gente colapsando, infelizmente, sabe? Muita gente que está indo a psiquiatras, porque está saindo da pandemia agora, não sabe se vai para ambiente com muita gente, está preocupado, enfim. Acho que de exemplos a gente tem um monte, né? Bastante. Davidson, vamos ver um pouquinho aqui na tela? Não sei se você consegue ver Vai. aí. Você Não, você consegue vai me rolar aí falando. o... Você vai me falando que eu tento, se Deixa eu eu puser ver, a porque mão aqui. eu também às vezes não consigo. Eu tenho uma amiga que sempre vai copiando para mim, mandando no WhatsApp, mas hoje ela não pôde. É. Então, e eu tô Mas com se um alguém amigo tiver também alguma pergunta, fazendo. também pode fazer agora. Pode fazer um Isso, pode comentário fazer agora. agora. Tem A alguém, gente, pessoal, tem alguém a aí que gente já quer fica mais fazer um atento aqui. comentário, quer fazer uma pergunta, aproveitar agora esse tempinho que ainda falta? Porque eu hoje realmente estou apanhando do Instagram. Eu passo meu Não, e dedinho eu aqui, não também. sobe nem desce. Eu vejo que aparece aqui algo, mas eu não consigo rolar. Ah, Aham. rolei, ó. É que eu tenho que Rolou? fazer Então, devagarzinho. Deixa eu ver aqui. Ah, não, mas ele voltou. Que danado esse Instagram, não, né? eu não consigo ver. Então, pessoal, assim, eu sei que várias pessoas já entraram, eu fui vendo os nomes, fui dando uma espiadinha. Então, assim, muito bom ter vocês aqui. Alguns comentaram, vi assim rapidamente a questão da importância mesmo disso que a gente está falando, né, Davidson, de ter um momento, de ter esse É, espaço ao longo do dia, né? E é claro, são várias as possibilidades. Eu vou trazer, inclusive, outros colegas aqui, outros profissionais que falarão sobre outras técnicas, mas assim, eu quis muito começar pela TRE, né?
Eu fiz a formação recentemente, como estou começando o grupo, então eu estou muito ligada mesmo nessa questão dos tremores e tenho experimentado, né, desde o início Sim, da formação. Eu já conhecia antes, mas como prática mesmo, efetiva, regular, foi durante a formação, né? E eu tenho sim. percebido muitas mudanças assim no meu sono, na minha qualidade de vida e a necessidade, como eu já falei aqui, né, de fazer outras mudanças, né, na vida, né? Não só ali, aquele momento da prática, mas o quanto isso tem expandido, né, para outras áreas. Então, muito bom mesmo. Davidson, e no Brasil, fora do Brasil, como é que você está percebendo esse movimento da TRE? Olha, crescendo, porque acho que eu já percebi que não é uma exclusividade nossa, uma sociedade cada vez mais tensa, que é algo que eu fico pensando, Janete, para além, assim, acho que eu penso assim, até no sob o ponto de vista filosófico, sabe? A gente evolui em termos de tecnologia, evolui em termos de procedimento, mas aparentemente uma parte significativa da população, o estresse só aumenta, sabe? Então, isso é curioso no meu ponto de vista, porque eu pelo menos achava isso, que era de se esperar que com o avanço da tecnologia e das práticas e da consciência e da informação, informação está em qualquer canto hoje. A gente está falando aqui, uma pessoa de qualquer lugar do mundo pode estar nos ouvindo e se interessar por isso, por essa prática. Era de se imaginar que a gente talvez estivéssemos caminhando aí para algo mais tranquilo, mas não é o que parece. Então, a TRE hoje está presente em todos os continentes, com inúmeros facilitadores. Aqui no Brasil, a gente tem uma comunidade bastante atuante, em inúmeros contextos, contextos com crianças, hospitais, polícia de maneira geral, bombeiros, indígenas, isso para citar alguns, né? Contextos onde nós podemos aplicar isso em contextos muito específicos de minorias, como minorias que sofrem racismo, como os negros, pessoas que estão aí envolvidas na luta, no campo, enfim, na clínica, para não Sim, ficar sem falar da clínica, no um a um ali, em contextos online, onde as pessoas podem aparecer. Então, eu vejo com muita alegria essa expansão da TRE no mundo e também no Brasil. O grande desafio da TRE, diferente de outras práticas, é que chega um momento que a gente passa o bastão para a pessoa escolher quando ela fazer. E aí também é uma outra coisa curiosa, porque cada um dentro do seu contexto vai dar uma prioridade para isso. E a autonomia nessas horas, para alguns, ela se volta de uma maneira que a pessoa para de praticar. Que também é muito curioso, né? Quando a pessoa tem aquela regularidade de ir ao psicólogo, e o psicólogo está o tempo inteiro orientando o que deve fazer assim, um assado, às vezes na dinâmica ali do contexto terapêutico, é uma coisa, mas no momento que ela está em voo solo, onde ela decide a hora que ela vai fazer, onde ela decide qual vai ser a frequência, muita gente para de praticar, né? O que é curioso, porque talvez a disciplina seria maior pagando uma pessoa com a qual ela fosse fazer, do que ela mesma parar em casa e fazer. É por isso que eu falei da questão do banho. Dificilmente nós vamos ouvir de uma pessoa assim, eu fiquei 3 dias sem tomar banho porque não deu tempo. Dificilmente nós vamos ouvir uma coisa dessa, porque a pessoa vai fazer dar tempo. Não tem sim, essa, sabe? Então, acho que a TRS, ela ocupa esse lugar, assim, e aí eu não estou falando necessariamente da pessoa praticar todo dia, mas 2, 3 vezes ao dia, dentro do ritmo dela. Mas que ela na vira e fala, semana, olha, né? cheguei na quarta-feira, a semana já está no ápice, eu vou parar e vou fazer uma prática para relaxar. E ela se comprometer com isso, com ela, né? Sim, sim. Davidson, tem uma pergunta, eu acho que é Tainá, não está dando para ler o nome assim direitinho? Já tá, o nome já subiu, mas ela está perguntando se na experiência, né, na nossa experiência, se a TRE ajuda na dependência química. Você tem
pesquisado a respeito, lido, Tenho. tem Não, visto na eu, prática? Como é que é essa eu questão? trabalhei durante uns 4, 5 anos num programa do Tribunal de Justiça chamado Justiça Terapêutica, que era voltado para atendimento de dependentes químicos egressos do sistema prisional. E eu usei muito a TRE com eles, muito, né? Uma coisa que eu reparei, é claro que não dá para reduzir a dependência química a esse comentário que eu vou fazer, porque os fatores são inúmeros. Então, por favor, não tomem o meu comentário como algo absoluto, porque ele é um pouco mais simples diante de um cenário que tem uma complexidade muito grande. Mas algo que eu reparava que parecia estar na base de todo dependente químico era a ansiedade, sabe? Sim. E a droga, de uma certa maneira, ela regulava essa ansiedade. Era um regulador da ansiedade que a pessoa encontrou naquilo ali uma forma dela lidar com o que quer que for que estava acontecendo na vida dela, mas que ela, de uma certa maneira, não via uma outra saída do que não usar algo que né, ela achasse que funcionava. E aí, dentro desse contexto, quando o uso fica crônico, a pessoa coloca em risco a saúde dela e a própria vida. Em determinado momento, overdoses nesse grupo é uma coisa muito comum, né? Sim. E aí, como eu expliquei, né, toda a ansiedade, sob o nosso ponto de vista da TRE, ela está ligada com alguma tensão corporal. Porque se o corpo está relaxadinho, se o corpo está ali todo bonito, todo cheio de vida, todo cheio de amor para dar, a pessoa não vai se sentir ansiosa, ela vai sentir o coração dela aberto para ela amar e, sabe, derramar esse amor nos contatos e nas relações que ela tiver. Porém, se a ansiedade está presente, alguma tensão tem. E para o grupo de dependentes químicos, para os que fizeram TRE comigo, vários deles reportaram em algum momento que eles estavam podendo usar a TRE ao invés da droga para eles regularem a ansiedade que eles sentiam. Com o mínimo. Então, vou dar um exemplo mínimo, né? A pessoa é egressa do sistema prisional, eu não sei o quanto vocês sabem, você ter no seu currículo passagem pelo sistema prisional é quase uma sentença de não conseguir emprego e ficar em subempregos o resto da sua vida, quase. Que é um contrassenso, porque a pessoa que saiu do sistema prisional, ela precisa de um emprego para se sustentar como qualquer um de nós. E ela não consegue, ela acaba voltando para o mesmo círculo vicioso, às vezes. E aí a pessoa vai sair para um emprego, por exemplo, né? A pessoa egressa no prisional e dependente químico, tenta procurar meia dúzia de empregos, só recebe não. E boa parte desses nãos quando percebem que a pessoa esteve presa. Ela chega em casa frustrada, ela não tem com quem conversar em geral, ela não tem dinheiro para pagar um psicólogo, um terapeuta, ela não conhece uma outra forma dela reduzir aquilo, e aí isso vai crescendo, 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 ela vai usar uma droga. E isso pode ser a porta para ela voltar a uma recaída forte, dependendo da droga que ela usa, né? Algumas drogas que são mais sociais, mas há drogas que são mais pesadas, né? Então, acho que nesse contexto, assim, espero ter respondido aí a pergunta. Se ficou alguma coisa, você manda aí, Tainara. Mas fantástico, né, Davidson, a gente poder ouvir esse relato de você, né? E poder, de repente, ampliar mesmo esse trabalho nosso, né, para grupos específicos aí de dependência química, né? Você falou hoje de fibromialgia, falou de várias outras possibilidades, mas acho que aqui também é uma grande possibilidade, essa última agora, né, que você colocou. E a TRE, no fundo, Janete, ela regula o corpo. Então, eu já vi pessoas com pressão baixa que a pressão regulou e pessoas com pressão alta que a pressão regulou. Sabe? É interessantíssimo ver isso, porque o corpo, se ele estiver pulsando de uma maneira saudável, ele próprio vai se regular. A pessoa não precisa fazer nada. Ele próprio vai se regular, sabe? Agora, se a pessoa vive submetida a um estresse e o tempo inteiro ela está se tensionando, o corpo vai precisar eventualmente de uma ajuda, de alguma prática, de alguma massagem,
de algum bate-papo com amigo no boteco. O corpo vai precisar de alguma coisa para ajudar ele a resgatar a memória daquilo que ele tem e pode usar a favor da saúde dele próprio, que ficou esquecido, porque no fundo a pessoa foi fazendo tanta coisa na vida que ela parou de se cuidar. E aí, essa lembrança às vezes é importante de fazer, e essa talvez seja a melhor notícia, né? O que a gente faz já vem de fábrica, então a pessoa não tem sofisticação nenhuma na TRE sob o ponto de vista de incremento de instrumentos. A pessoa só precisa da disponibilidade, da motivação, do desejo e do corpo dela para fazer uma prática. E tá bom. E aí você perguntou sobre a prática, né? Eu já vi práticas nos contextos mais diversos do mundo, Janete. Sabe? Em sala, em gramado, com parede, com teto, sem teto, com sol, com lua. E algumas das fotos que o David mostrou, o pessoal faz onde cabe o corpo da pessoa ali deitada, ela tem condição de fazer. Então, acho que nessa perspectiva é muito bom, né? Porque abre uma margem para todo mundo poder participar. Imagina, falaram que hoje à noite lua cheia, ainda não vi, né? Tô curiosa para ver a lua hoje. Imagina, numa noite dessa, fazer uma prática. A tremida vale por 3 em noite de lua cheia. Se tiver alguém uivando no pé do seu ouvido, aí, meu Deus do céu. Aí você apaixona. Melhor ainda. Muito bom, Davidson. Muito bom. Davidson, vamos falar um pouquinho aí da formação? Nós já estamos quase finalizando, né? Já estamos com 1 hora já, quase 1 hora de live, 1 hora. Né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui e pôr no chat algumas informações. Só para o pessoal ter, e eu volto para falar. Davidson, eu acho que caiu sua conexão. Não sei se você foi escrever aí e alguma coisa alterou, né? Voltei? Voltou. Voltei. Bom, eu depois no chat aí algumas informações básicas. Mas, assim, em linhas gerais, a formação é uma formação de cerca de ela tem cerca de 10 meses. São 5 módulos ao todo, então nós não chegamos a ter módulos todos os meses, e entre os módulos ainda há um encontro, né? E aí, na formação, a gente pratica muito TRE e discute algumas teorias que dão base para TRE. E aí aqui eu vou falar um pouco para quem é um pouco da área da psicologia, talvez quem não é da área não vai entender essa sopa de letrinhas, mas questões como teoria polivagal, questões ligadas ao sistema nervoso, funcionamento do sistema nervoso, como o corpo lida com o estresse, como o corpo lida com o trauma, sistema de crenças de cada um, e às vezes as crenças são um fator preponderante para a pessoa entrar numa resposta ativada, numa resposta de estresse. Então a gente vê uma gama de teorias que vai dar um embasamento para a pessoa ser um facilitador de TRE e muita prática, né? Assim, a pessoa é convidada a praticar bastante ela mesma, na perspectiva que quanto mais a pessoa conhece os próprios tremores, mais ela vai poder acompanhar alguém no tremor dessa pessoa. Quanto menos a pessoa sabe de si, conhece os seus tremores, mas ela pode ficar um pouco assustada e não conseguir lidar ali, manejar o ambiente. Eu coloquei aqui no chat informações do telefone da Daiane, do contato do Consciência. A gente vai ter agora o módulo dos dias 1º e 2 de abril, que é daqui a 2 fins de semana. Quem quiser pode entrar em contato com eles para saber da formação, e aí lá nós temos diversas tarefas que acabam também sendo exigidas na formação, né? A pessoa vai, de uma forma bastante gradual, amadurecendo como facilitador, e primeiro tremendo consigo mesma, depois ela passa a conduzir atendimentos com uma pessoa, depois ela passa a conduzir atendimentos com grupos, tanto em contextos que podem ser feitos pode ser feito em presencial quanto online. E ao final da formação, ela sai com o título de, cumprindo todos os requisitos e sendo considerada apta a ser uma facilitadora, a pessoa sai com
o título de facilitador internacional de análise bioenergética com um certificado que eu acho que também vem... Você recebeu do David e do Marcelo? Eu acho que é um certificado com a assinatura dos dois, né? Dos Vem um dois. certificado com a assinatura dos dois, do David, que é o criador da técnica, e do Marcelo, que hoje é o representante no Brasil do David, que cuida da TRE sob o ponto de vista de formações, né? Virgínia, eu coloquei agora há pouco aqui, eu vou colar de novo, porque eu não sei se você viu, e às vezes fica... Tá aí, Virgínia, algumas informações aí. Você que acabou de perguntar sobre você pode buscar informações sobre o curso. Eu realmente recomendo da pessoa experimentar a TRE antes dela se envolver na formação, para ela ter uma ideia do que ela está indo fazer lá. E aí o grupo da Janete é extremamente recomendado, porque vocês vão estar com uma pessoa qualificada, comprometida, cuidadosa, acolhedora, e eu poderia falar mais uma dúzia de adjetivos aqui para ela, porque eu acompanhei o processo dela. E quem tem a Janete como professora sabe do que eu estou falando, né? Não estou falando aqui nenhuma inverdade. Quem conhece sabe o quanto você é aplicada, né, Janete? O privilégio que eu tive de te acompanhar nessa formação. Foi muito lindo o seu processo. E você é uma dessas pessoas que a gente sabe que vai levar a TRE com muita responsabilidade por onde você for. E eu realmente estimulo. Quem tiver afim quem se interessou pelo curso... treme um pouquinho com a Janete aí, pelo menos uma vez, para você saber como é. E se tiver dúvidas, eu estou à disposição. Podem pegar meu contato com a Janete. O João Paulo, que é um dos coordenadores, também está à disposição. Se precisar de alguma informação mais detalhada, nós estamos aí à disposição. Acho que em linhas gerais a formação é isso. Vai começar agora em abril, vai se estender até... vou colocar de novo aqui, PH. Tá aparecendo para você, Janete, as informações? Para mim tá aparecendo. Tá, né? Pôs de novo aqui pela PH para ver se aparece aí para vocês. Então, acho que em linhas gerais a formação tem esse formato, né? Vai agora de abril até o final do ano, até dezembro, e é isso, né? Estão todos convidados para aqueles que se sentiram interessados, uma formação relativamente de curto prazo, comparado com outras pós, que em geral duram alguns anos. Então é isso, pessoal. Todos convidados aí para se juntarem a nós. Eu vou colocar também novamente no meu Instagram, só que agora no feed, porque eu já coloquei, Davidson, a formação no Stories, mas o Stories some, né? Então fica ali só 24 horas. Eu vou colocar também, tá, pessoal, no feed, de forma permanente, para quem tiver interesse, então entrar em contato com a Daiane, né, e se inscrever aí para a formação. E os grupos estão acontecendo às quintas-feiras, das 16 às 17 horas. Quem tiver interesse pode entrar em contato aí comigo, né? E nós somos também vários outros colegas aí espalhados, né, pelo Brasil, então tem horários e situações que se encaixam aí para todos, né? Só vocês realmente procurarem, né? Eu acho que a gente pode ter essa ideia, né, Janete? O quanto a gente vai estar a serviço desse momento aí, desse momento no mundo aí, para trazer paz, né? Que a gente não tenha essa capacidade, infelizmente, de poder conversar com as pessoas que tomam essas decisões tão críticas, mas quem sabe a gente possa trazer paz para o nosso próprio corpo, trazer um alívio, trazer um relaxamento. E quem sabe a gente não seja isso que é uma frase tão linda, né? A gente seja aquela paz que a gente quer no mundo, né? Nas relações mais próximas que a gente tem, né? Com nossos filhos, com nossos maridos, nossos esposos, nossos familiares, colegas de trabalho, né? Parece que é tão fácil se irritar e às vezes tão difícil se reconectar. E eu não creio que nós fomos feitos assim. Eu acredito que é completamente o contrário. Eu acredito que nós somos de uma facilidade tremenda para nos conectarmos. E é muito custoso para nós nos desconectarmos uns dos outros da forma como a gente faz. Custa muita energia. Custa muita saúde emocional. Só que cristalizou de uma certa maneira que a gente briga a face e concilia difícil. Eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade.
Nós não fomos feitos assim. A gente foi feito para se conciliar muito fácil e brigar é que nos custa muito, sabe? Então acho que se a gente consegue trazer isso para o nosso individual, é uma oportunidade tremenda da gente, pelo menos naquele círculo onde a gente pode ter alguma autonomia, a gente ser essa paz, sabe? Seu grupo tá aí, tem outros grupos, vocês podem perguntar para a Janete em outros horários, de outros colegas que estão fazendo aí pelo Brasil, a gente pode informar para vocês, se a Janete não souber, você pode perguntar, Janete, a gente passa. Sim. Mas eu quero realmente deixar essa mensagem de que para nós que temos oportunidade de estarmos em contextos como dessa live, é, se, é uma responsabilidade nossa, assim, também poder construir esse mundo que a gente quer, sabe? No dia a dia. Para que, quem sabe, essa forma de ser no mundo chegue nas pessoas que tomam essas decisões críticas. E elas possam pensar um pouquinho mais antes de jogar uma bomba no local onde vai matar alguém. E conversem mais. Conversem o triplo, conversem o dobro. Passem uma semana sem dormir conversando. Mas que evitem apertar botões onde muita gente morre, né? Isso é muito triste para todos nós, assim. Isso. Nossa, Davidson, obrigada. Valeu demais, demais. E assim, sempre muito bom te ouvir. Eu aprendo e me emociono, né? Então, acho que nossa live foi assim, linda mesmo, como o Euler está dizendo aí, né? O Euler é um Gratidão, Euler, querido. nosso colega da Bioenergética. O João Paulo também passou por aqui agora há pouco, Eu né? vi. Um E beijo assim, para todos. vários. Gente, não dá para falar o nome porque vai passando e eu não consigo anotar, né? Mas assim, familiares, amigos, né, alunos, ex-alunos, vários colegas da psicologia, vários amigos. Então é muito bom esse momento aqui, né, Davidson? É um momento em que a gente aprende, emociona, divulga, ajuda, com certeza. Eu tenho certeza que várias pessoas foram aqui tocadas, foram alcançadas já com a nossa fala, né? E que serão muito, muito beneficiadas com a TRE, né? Eu sou grata demais por ter conseguido fazer a formação ano passado, né? E estou muito feliz mesmo por fazer parte desse grupo da TRE e poder disseminar e levar para frente e poder continuar esse trabalho. Estou muito feliz mesmo e, assim, gratidão imensa a você. Beijo, minha querida. Um Sou apaixonado em beijo. você. Pessoal, Sucesso no igualmente, projeto, Davidson. sabe? Sucesso no seu grupo. Precisando, você dá um alô, a gente vem de novo aí. Vamos papear sobre essas questões, que eu adoro falar sobre tudo isso. E, enfim, para mim é um privilégio estar contigo aqui. Muito obrigado pelo convite. E precisando, tamo aí. Obrigada a você e gratidão a todos, todos. Se sintam aí abraçados por nós, né? E vamos comunicar as próximas. A intenção é continuar falando de autocuidado, falando de estresse, trazendo aqui amigos, conhecidos, profissionais maravilhosos que estão aí fazendo trabalhos incríveis, né? Pessoal, obrigada por essa sexta-feira de lua cheia e vocês aqui. Sejam muito iluminados. Beijo no coração de todo mundo. Bom restante de noite, excelente final de semana. Obrigada. Beijo, tchau, Tchau, tchau. gente.